Olá, amados, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Eu sou o pastor Djalma Albuquerque, pastor de missões e de pequenos grupos na primeira Igreja Batista de Campo Grande. Nessa caminhada de 21 anos, nós somos muito felizes em saber que Deus tem nos conduzido, trabalhado na nossa vida, para a gente poder aprender e a gente compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Nós já tivemos a alegria de plantar uma igreja, a Igreja Batista União, na cidade de Campo Grande. Começamos do zero, e aí ela se tornou igreja e foi crescendo. Tivemos a alegria de poder trabalhar como secretário executivo de uma associação. Trabalhamos como membro de uma convenção batista estadual e fomos a um campo missionário, África do Sul, a Cidade do Cabo, voltamos, e agora nós estamos há 21 anos na primeira Igreja Batista de Campo Grande. Casado com Sandra Albuquerque, já há 33 anos, temos um filho, Benjamin de Albuquerque, também casado, esperando para vir os netos aí quando Deus assim permitir, não é verdade? Nossa intenção, nesses próximos minutos, é entender como é que é missões para pequenos grupos. Eu tenho percebido que não existe ninguém falando sobre esse tema em lugar nenhum, em congresso algum, em evento algum. E missões é algo que é importantíssimo para nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, ampliar a visão missionária da igreja local. E eu estou falando como um pastor batista que fui toda a vida, então o contexto que eu vou falar é de igreja batista. Se você é de outra denominação, vai ajustando, vai contextualizando aí na medida do possível para que você também seja ricamente abençoado. A gente tem percebido que seja igreja batista ou não batista, que entra trabalhando em pequenos grupos, ela vai perdendo a visão missionária. Nós precisamos ganhar a visão missionária cada vez mais. É do outro lado da mesa com quem a gente vai convidando para tomar um café, mas do outro lado do mundo, para que a gente possa sustentar aquele que vai em nome do Senhor Jesus. Então, como é que a gente pode ampliar a visão missionária da igreja local? Essa é a nossa proposta. E se é isso que você quer na sua igreja, você está no lugar certo. Primeira coisa que a gente vai vendo, está aí uma frase. Essa frase foi falada num congresso em igrejas em células no ano 2000, na cidade de Curitiba. Nosso pastor colocou um ônibus, nós fomos com a liderança para lá, e num determinado momento, depois de alguns dias, ele fez essa pergunta. Se pequenos grupos não têm uma proposta para missões, não serve para a nossa igreja. Pastor Gilson Breder, pastorzão, homem de Deus. Então, é a mesma coisa você ter uma padaria, mas não vende pão. Você tem uma sorveteria, mas não vende sorvete. Toda igreja que não realiza a obra missionária não tem direito de ser chamada igreja. Você ouviu bem? Toda igreja que não realiza a obra missionária não tem direito de ser chamada igreja. Igreja significa é chamado para fora. Igreja é aquele que busca aquele que está lá fora para a comunhão com o Senhor. E esse é o nosso desejo, a gente ganhar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo para o Senhor Jesus. Agora, como é que a gente vai fazendo isso? Né? A gente precisou ampliar, ajustar. Então, pega a tua lente do contato aí, pega o teu binóculo, porque a gente precisa começar a ampliar essa visão e a gente começa agora. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, ajustes que eu preciso fazer. Toma nota. Pega o seu caderno. Quais são os ajustes que você precisa fazer? Que mudanças precisam acontecer para ampliar esta visão missionária na sua igreja local? Para você, pastor, para você, promotor de missões, líder de missões, organização missionária, quais são os ajustes? Na nossa história, na nossa realidade, uma igreja de 102 anos de vida, a gente foi aprendendo o seguinte, queremos pessoas com fogo missionário, com missões na veia, com ardor, com alegria, com vibração, é isso que a gente quer. Agora, um promotor, ele realiza a campanha, termina, aí ele fica esperando o material. Legal, joia. Mas o que nós estamos querendo é alguém que possa vivenciar isso todos os dias do ano, de janeiro a dezembro. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Então, nós queremos isso. Pessoas com ardor, com fogo missionário, mas também queríamos pessoas para fazer o cuidado missionário, cuidar da família missionária. Uma agência, ela manda, envia os missionários, mas ela não tem condições de manter, de realizar o cuidado, de estar lá nos pormenores. Uma igreja que enviou
tem condições de cuidar. E é isso que a gente quer, cuidar da família missionária de uma maneira muito gostosa, muito particular. Eles são os nossos heróis, estão pagando um preço tremendo, seja indo para o norte, para o sul, para o campo indígena, para os ciganos ou para o além-mar. Eles estão pagando um preço muito alto. Nós precisamos segurar as cordas para que eles possam, na outra ponta, realizar com primazia, com excelência, o trabalho que eles tanto querem realizar. Então, criamos os líderes de missões do pequeno grupo multiplicador. É diferente do promotor. O líder de missões, ele está lá toda semana, porque toda semana tem o pequeno grupo, o PGM. Então, cada líder de missões agora vale por 10. Você não viu errado, cada líder de missões vale por 10. Sabe por quê? Esse líder de missões, ele vai mobilizar 10, 12, 15, 20 pessoas no seu pequeno grupo. Orando, ele vai gastar no máximo 5 minutos em cada PGM, em cada semana, para realizar algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Antes, era eu, minha secretária, para cuidar dos missionários. Agora, eu, a secretária e os líderes de missões que desenvolvem isso. Você pode imaginar? Olha só o que aconteceu conosco. 300 líderes de missões. Fantástico! Apresentamos para a igreja. Sabe por quê, queridos? São 300 PGMs, são 300 líderes de missões. E aí a gente chamou lá para frente para orar, para abençoar, para ungí-los, para dizer, olha, vocês são nossos representantes em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Antes, era eu e a secretária, e agora eu, a secretária, e mais 300, um batalhão. Os líderes de missões se tornou um instrumento poderoso para mobilizar a igreja para a obra missionária. Queridos, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. É inimaginável poder ver um batalhão dizendo, nós estamos segurando as cordas. Nós estamos orando por você. Nós entendemos o preço que você está pagando para ir lá no campo. Nós vamos segurar as cordas para você aqui. Isso foi um alívio tremendo. Sabe, esses líderes de missões hoje são voluntários. Eles, na nossa conferência missionária, eu tenho que criar coisas hoje para absorver todos eles, porque eles querem trabalhar, eles querem fazer. E olha, é incrível, é lindo. Quando um missionário online, por qualquer plataforma, Skype, WhatsApp, Zoom, Jitsi Meet, eles entram online e vai falando. Gente, que alegria. E aí os membros vão percebendo que o missionário que está no campo, ele precisa de mais oração, de mais cuidado, de mais atenção. Viu como é fácil? São alguns ajustes preciosos que vão render frutos para a glória de Deus. Bem, esses são os missionários na nossa igreja, não está totalmente atualizado, são 36 missionários, 120 pessoas. Nós hoje investimos em projetos missionários e temos em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, Norte, Sul, povos indígenas, mais além-mar. América Latina, América do Norte, África, Europa, Ásia, falta só na Oceania e Deus vai permitir a gente chegar lá. Nosso alvo é que cada PGM ore diariamente e cuide de uma família missionária. O líder de missões não está lá só para falar de janela 1040, não, é para orar. Uma vez por mês, encorajamos, e nós temos dinâmicas, em que o líder de missões liga para o missionário uma vez por mês para saber quais são os pedidos. E aí ele traz esses 10 pedidos do missionário e vai dividindo. Primeira semana, 2, 3 pedidos, na outra semana, mais alguns. E aí vai mobilizando o PGM para orar, sempre com coisas novas, sempre com notícias fresquinhas do missionário. Sabe por quê? Nós temos 5 redes multiplicadoras. Cada rede adotou uma igreja filha, ou seja, uma congregação, uma missão, um trabalho que surgiu do nosso. Cada rede multiplicadora tem um projeto social, cada rede multiplicadora tem missionário na cidade, no estado, no Brasil e além-mar, os 4 níveis. Isso é fantástico. Então, pelo WhatsApp, é de graça, liga, sabe como é que está e vai mobilizando, vai compartilhando. Cada PG, a cada 3, 4 meses, manda um videozinho para o seu missionário, às vezes uma lembrança de aniversário dos filhos, da esposa, do missionário. Isso é o cuidado, meus amados.
uma agência missionária não tem como cuidar de todos os missionários. Mas uma igreja que está dividida em redes, cada rede tem os seus supervisores. O supervisor, se ele tem 3 PGs, aquela supervisão cuida do mesmo missionário. Se a supervisão tem 6, já está pronto para multiplicar em uma nova supervisão, vai multiplicar e vai levar o mesmo missionário. Ou seja, quantas mais multiplicações acontecerem, mais PGs tem adotando aquele missionário. Você viu que coisa linda? É muita gente cuidando de um missionário. Fica fácil, fica leve, fica simples de fazer. E olha, cada LN tem 5 minutos. 5 minutos para dizer alguma notícia, alguma novidade. 5 minutos para orar, aquele momento para tudo, ora pelo missionário. Ele tem a foto do missionário plastificada e ele põe na cadeira em volta. Então, são várias dinâmicas que a gente pode encaminhar, que você vai poder fazer download, mas tem a cadeira do missionário. Está lá em volta, todo mundo em ciclo, tem a cadeira do missionário, para todo mundo ver o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, está vendo o missionário, pouco a pouco as pessoas vão se apaixonando, se identificando, orando e externando o seu cuidado. Viu como é simples? Olha, na nossa igreja, aí tem um sistema um pouquinho diferente. Muitas igrejas têm as campanhas, missões mundiais, nacionais, estaduais, locais. Nós temos a OMF, Oferta Missionária de Fé. Não é o dízimo, é uma oferta, né? Que a gente desafia cada membro da igreja a fazer isso mensalmente. Deixa eu te dar um exemplo do poder da OMF. Vamos pegar uma igreja, uma congregação de 100 membros, ou uma igreja. Você acha que é difícil cada membro dar R$10 para missões? Eu não acho difícil. Então, o marido dá 10, a esposa dá 10. 100 membros vezes 10 dá R$1.000 no mês. Se você multiplicar vezes 12 meses, R$12.000. Então, vamos para a prova dos 10. Pega essa igreja que tem 100 membros e veja quanto que ela levantou para missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, missões locais. Some tudo, vê se chega perto de 12 mil. Te garanto, não chega. Agora, quando a gente começa a ofertar, visando para quem a gente está vendo, tem um nome, no missionário tem uma foto, existe uma personalização tremenda, maravilhosa, incrível, maravilhoso. Então, no nosso caso, nós temos como alvo cada membro da igreja, os que estão chegando e os que já são membros, ofertarem para missões, independente do valor, nem que seja R$1, mas todo mês ele dá R$1 para a obra missionária. Meus amados, isso vai crescendo, isso se vai multiplicando. Você vai colocando para dar testemunho sobre as respostas de oração do missionário no campo. Você grava um vídeo e hoje, com toda a tecnologia, você põe para a igreja. Você põe no grupo do WhatsApp. Isso é fantástico. A igreja vai ficando apaixonada e vai querendo ofertar. Por quê? Porque é para a obra missionária. Do outro lado da mesa, mas do outro lado do mundo. A gente vai ofertando, a gente vai glorificando o nome do Senhor e a gente vai bendizendo, ganhando pessoas. Oferta missionária de fé. A gente não faz isso nos PGs, a gente faz isso na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão lá adorando, ouvindo, testemunhos, então participa. A gente minimiza as dificuldades de trazer ofertas e dízimos nos pequenos grupos. Se sua igreja decidiu assim, tem toda a liberdade, tá ok? Agora, como é interessante, sabe por quê? Não fazemos missão. Estamos em missão a vida inteira, todos os dias, queridos. Está na palma da sua mão. A oração depende de você. O mundo está nas suas mãos. Deus disse, olha, ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, esse é um desafio para mim e para você. A tarefa que eu vou te dar para essa primeira aula é o teste de personalização missionária. Então, você vai baixar, vai fazer o download desse teste e você vai aplicar no seu pequeno grupo ou no grupo de pessoas que você tem. O propósito desse teste não é envergonhar ninguém. O propósito desse teste é único mostrar. A gente acha que conhece missões, mas a gente não sabe. Então, o teste é bem simples. Você vai dar um tempo determinado para a pessoa realizar esse teste. Você vai ter a pontuação e você vai ter as notas finais.
E você vai perceber se você é um sócio missionário da família que está lá no campo, se você apenas ora e conhece o missionário, se você precisa melhorar muito o conhecimento para com a família missionária, ou se você precisa colocar-se de joelho e pedir perdão porque você não conhece o seu missionário. Primeira vez que eu fiz esse teste, eu estava nesse nível. Me colocar de joelho, pedir perdão, porque eu não conhecia o meu missionário. E aí eu fui crescendo. Então, meu amado, pequeno grupo multiplicador, ele precisa expandir a área de missões. Então, a missão é a nossa vida inteira, integral, por completo. E o meu desejo é que você, nesse tempo, possa refletir, pensar como Deus pode te usar poderosamente. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva. Djalma Albuquerque é o canal. Se você gostou dessa aula, dê um like. Se não gostou, um dislike. E diz por quê. A gente quer melhorar. A gente está começando. Tem muita coisa boa para acontecer, mas a gente quer louvar a Deus. A gente quer bendizer o nome do Senhor. E o meu desejo, o meu sonho, a minha oração é que você seja contagiado. Que você realmente abrace e seja abraçado pela visão que vem do alto. Você vai contagiando o seu pequeno grupo. E olha, nós temos várias histórias para contar. Nós temos várias experiências que vão acontecendo. Olha só, nós temos um livro, depois eu vou falar mais sobre esse livro, que é Quem se Importa, né? Mobilizando a igreja local para a obra missionária. E lá nesse livro tem 50 ideias dinâmicas para demonstrar amor para com o missionário, quando ele está no campo e quando ele volta do campo missionário. E aí você vai ver no sentido quero mais. Você vai ter a extensão desse livro, que você pode adquiri-lo na editora Descoberta, comprá-lo, né? E aí você vai poder descobrir ideias criativas para usar para o missionário. Coisas que você vai poder utilizar com o seu pequeno grupo. Estratégias dinâmicas que você vai contagiar as pessoas próximas de você. Você pode usar em retiro, você pode usar na igreja, você pode usar na sua família, na sua casa. Tem várias coisas ali que você vai poder aproveitar. Então, meu desejo é que você tenha um tempo abençoador. E lembre-se, Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para ter excelência, uma vida abundante. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.